Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? E aí, Joca? Um pouquinho atrasado. Para variar. Porque o Joca, ele vem de lá da região de Campinas e ele ainda não tem o carro dos Jetsons, né? Ainda não consegui. Ainda não conseguiu, mas o dia que você conseguir, você chega no horário. Ah, com certeza não. Tava ruim o trânsito? Tava muito ruim, eu também abusei, né? Falei, não, acho que em 40 minutos eu consigo chegar. Dançou. 66 ou contato@jundiagora.com.br. Se você quiser falar direto com o Transformer, qual o endereço? Você pode entrar direto no nosso site, automotore.com.br, manda uma mensagem que a gente responde na mesma hora. E, bom, lembrando que a gente está com uma baita de uma parceria com o Jundiaí agora, ou seja, audiência qualificada, né? É verdade. Não é só, a gente não fala só de automóveis, fala sobre a cidade de Jundiaí e a região. Então, é uma boa oportunidade para você. É verdade. Né? E começando o automotor, Deus Pode do ser. céu, começando o test drive de hoje, você pode mandar perguntas aqui. Estamos conectados o tempo todo, estamos ao vivo, e você pode mandar perguntas para esse senhor, que ele vai responder tudo o que você quiser sobre manutenção, sobre veículos novos, veículos velhos, o que você quiser, o cara sabe. Manda aí, se ele não souber, ele vai pesquisar depois e responde para vocês. Com certeza. Tá? Manda já a sua pergunta. Ou então manda também um positivo, né? Isso, Senão, curta a nossa... Curta, compartilhe, faz o que você quiser aí que a gente tá na boa. É isso aí. Beleza? Bacana. Manda bala. E o cara tem coisa boa hoje, hein? Ah, hoje tá bem legal. Tá legal, né? Então, Então. olha aí. A brincadeira começa essa semana. Eu dei uma pirada, cara. Você pirou, né? Eu pirei. Porque mais do que eu já piro. Eu sou um cara apaixonado por história e pelo espaço. Né? Pela aviação, pelo espaço. E aí, eu vou contar daqui a pouquinho o que me levou a bolar o programa de hoje, tá? Mas a brincadeira hoje é contar... Você gosta de tudo que tem motor? Tudo, qualquer coisa. Até máquina de lavar? Inclusive. Né? E aí hoje a brincadeira é tentar mostrar como o pessoal lá no passado enxergava o futuro. Então, são os carros do futuro do passado, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente vai explorar bastante esse assunto aí. Espero perguntas. Vocês estão vendo aí no título do programa, é o futuro do passado. É isso aí. E não é aula de português. Não, é. Futuro do pretérito, para ser mais, né? Como era chato. Era chato. Muito chato. Mas é importante. Você vai começar pela avaliação do carro? Exatamente. Que carro é esse, Deus? Então, essa semana aqui nós avaliamos, né, um carro assim que não está tão... não é tão comentado, né? Hoje com tanta opção que você tem no mercado, principalmente nos sedãs compactos, um monte de opção. E às vezes o pessoal esquece desse carinha aqui, o Voyage, que tem uma baita de uma história e é um carro bem legal. Né? Ele é derivado do Gol, né? É uma versão sedã, e ele acabou meio que espremido lá na linha da Volkswagen. A Volkswagen adora fazer essas coisas, né? E ele ficou aí agora que chegou o Virtus, ele ficou meio ofuscado, mas é um carrão. Mas lá atrás era um carraço, né? Todo mundo queria ter, né? Claro, com certeza. Não, era o carro dos sonhos da década de 80. Da molecada. Então, eu não vou entrar muito em detalhes, eu quero que você entre no Jundiaí Agora e no Automotore para ler a matéria completa, com a avaliação desse carro. A gente estudou bastante, pesquisou. Essa aqui é uma versão, uma coisa curiosa, na linha 2019, né, do Gol e do Voyage, a Volks, ela, ao invés de ficar com 10 modelos, né, diferentes do mesmo carro, não, eles fizeram um modelo único e você vai comprando os pacotes de acessórios, de equipamentos que deixam o carro assim super tecnológico, como essa versão que eu avaliei, 1.6 mecânica, tá? Tem a grande novidade do Voyage é a versão automática agora com um câmbio de 6 velocidades. Caramba, cara, ficou muito legal. E o Joca, na matéria, ele coloca a ficha técnica, ele coloca todos os detalhes e também a evolução, né? Um vídeo maravilhoso sobre a evolução do Voyage, dos seus primórdios da pré-história do Voyage. Exatamente. Você vai rodar que foi inclusive o comercial da semana. Eu falei, já que eu tô falando do Voyage, e o Marco estava me contando uma história muito louca do Gil Gomes, né? Gil Gomes Dias. Lembra disso? Ele morreu ontem, né? Gil Gomes, grande perda, né? Era uma figuraça, né? Esteve muito aqui em Jundiaí, eu fiz polícia,
e acompanhei muito o trabalho dele na época do Aqui e Agora. Eu fazia por isso na década de 80. Ele veio muito para cá, acompanhava Fernando Dias, né? Dr. Jair Tussi. Fernando Dias, né? Fernando Dias. Eu publiquei no Face ontem, quando eu soube da morte de Gil Gomes, uma foto de Gil Gomes, Fernando Dias e Dr. Jair Tussi, que está vivo ainda. Qual que é a relação do Gil Gomes com esse carro? Com esse carro que eu estava acompanhando uma matéria do Aqui e Agora, e ele entrevistando uma senhora, e tinha havido um assalto, ela tinha sido vítima do assalto. E o Gil Gomes perguntou, e que carro que eles fugiram? Aí eles fugiram no carro, aquele carro de bandido, aquele carro que corre muito, o Voyage. E corria mesmo, né? Opa, na época era um carrão, né? Era um carraço. Quando ele foi lançado, ele usava o motor 1.5 do Passat, era bem legal. Era violento. E aí eu separei um comercial dele, né, da década de 80, que é um comercial bem curioso, né? Sem volume não dá, né? Vamos botar um somzinho aqui. A história é que o cara vem num rally, né, para o carro, desce correndo a equipe limpa, tudo. Esportivo familiar em poucos segundos. Eles dão um trato no carro para ele conseguir sair com o carro com a família. Quer dizer, era um carro que podia correr um rally e passear com a família. Tirando um pouco do assunto, mas continuando no assunto, os comerciais antigamente de carros não eram mais bem pensados? Hoje mostra muito carro, você acha? Eu acho. Assim, hoje assim, a grande sacada do pessoal do marketing assim, é mexer com o teu desejo, mas de uma outra forma, entendeu? Naquela época eles queriam te mostrar, esse cara que é maravilhoso, ele corre, ele faz isso, faz aquilo. Hoje eles mexem muito mais com o emocional da pessoa, né? Olha, eles te vendem uma imagem, né? Olha, você está comprando esse carro aqui, você vai virar um aventureiro, você vai virar um executivo, um cowboy, né? Você vai comprar uma caminhonete, você vai virar um cowboy. Fazendeiro, e na verdade você vai andar com carro na cidade, pegar trânsito, ficar puto, que nem eu fiquei agora, né? Mas tudo bem. Posso fazer uma interrupção? Claro. Conhece Alexandre Martins? Já ouvi falar. Já ouviu falar? Um tal de Baca. Baca, o bacalhau. Bacalhau. De bacalhau não tem mais nada, né? Não, coitado. Porque tá igual a gente, Porque né? igual você. Ele fala o seguinte, o professor Joaquim manja de todos os paranauês dos automóveis. Paranauê. O que seria Paranauê? Imagino que sejam todos os detalhes, os meandros. Conta aí, ô bacalhau. Manda pra nós, traduz pra nós, é que a gente é velho, a gente não é moço igual você. Obrigado, Baca. Um grande fotógrafo, né? Grande fotógrafo. Ah, mas bacana. Espetacular. Todo dia ele chegava na redação e falava assim, tem morto? Bacana. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Então, a brincadeira hoje é falar do futuro e do passado. E aí, o que me inspirou essa semana? O quê? Teve, a semana passada, teve um acidente com aquele foguete russo, né? A Soyuz, né? Sim. Soyuz 10, né? Que estava levando um astronauta americano e um astronauta russo para a estação espacial. E aí, deu um pepino monstro no foguete, e eles tiveram que abortar, e o foguete tem um sistema lá de emergência, que ele tem um foguete na ponta, não sei se você sabe. Sim. E aí ele arrancou a cápsula onde estavam os astronautas, né, e afastou do foguete que explodiu. O que não aconteceu há 20, 30 anos atrás Com a Discovery. Discovery. Isso. Aqui é o momento que ele separa e o foguete foge, né? Bom, mas por que eu estou contando essa história? Por quê? Porque aqui foi o resgate, né, do astronauta americano, né, o Nick Hay, e do russo Alexei Ovchinin. Nominho difícil. Né? Por que eu contei essa história? Porque há uns 30, 40 anos era inconcebível você imaginar um russo e um americano indo para o espaço juntos, né? Porque nessa época, a época da Guerra Fria, né? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os americanos e os russos meio que dividiram o mundo em dois. Né? Meio não, dividiram. Dividiram, né? Entre o Ocidente e... A cortina de ferro. Exatamente. E por conta, né, leste e oeste, por conta disso, eles ficavam competindo para ver quem era melhor, um querendo provar para o outro
né, que não, o meu regime é melhor, o comunismo é melhor que o capitalismo, não sei o que, era uma briga. Não vamos entrar em detalhes, até porque hoje as coisas estão bem acirradas, polarizadas, né? E nessa época, uma das formas que eles encontraram para disputar, para ver quem era melhor, era a corrida espacial, para ver quem chegava primeiro ao espaço. E os russos saíram na frente. Né? Eles lançaram em 57 o Sputnik, que foi o primeiro satélite artificial de comunicação. Primeiro. O espaço era limpinho nessa época, hoje está congestionado, né? Cheio de lixo espacial. E eles lançaram o Sputnik. Os americanos, né, não aceitaram isso. O Kennedy criou um programa espacial super ferrado e tal, e falou assim, tá bom, eles foram os primeiros a chegar no espaço, nós seremos os primeiros a pisar na Lua. E aí criaram o programa Apollo, né? Tem até uma ilustração da revista Time aqui, né, que mostra um russo e um americano tentando chegar na Lua primeiro, né? E em junho de 69, né, o homem pisou na Lua, um americano. Isso foi muito legal, né? Eu vou abrir um parênteses aqui para vocês, é um assunto correlato. Semana passada, domingo passado, eu publiquei uma matéria sobre Chico Xavier, né, e no qual ele fala dessa data, 21 de junho de 1969, que as entidades teriam dado 50 anos para a humanidade se regenerar e não fazer nenhuma guerra nuclear. Então esse prazo está vencendo o ano que vem, tá? Então, 2019, 50 anos depois. 50 anos depois, foi o prazo dado, segundo o Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, não sei se você chegou a ver isso, apresentado pelo Saulo Gomes, se não me engano, jornalista. E o legal dessa história é que durante o programa ele fez várias profecias que se concretizaram. E uma das profecias relativas a essa data é que se o homem chegar até o dia 21 de junho de 2019 sem uma guerra nuclear, avanços enormes acontecerão. Leia a primeira parte agora nesse domingo e depois uma outra no próximo domingo enfocando essa data aí, que é uma data assim, tipo, limite, não é nada de acabar o mundo, não, é uma transformação da humanidade. Transição, né? Transição. E o primeiro cara a pisar na Lua, né? Só para relembrar que, inclusive, para marcar essa data dos 50 anos, Hollywood produziu um filme, né? Que é O Primeiro Homem, né? Que é o cara. Que é o Neil Armstrong, né? Que infelizmente morreu em 2012, ele foi o primeiro homem a deixar a marca dele, a pegada dele fora da Terra. Muito legal essa história. É o cara que falou que a Terra é azul? Não, esse foi o outro. Foi outro porque acho que foi o Shepard. Foi o primeiro homem a fazer a órbita na Terra. E esse aí falou que é um grande passo para a humanidade. Isso, a hora que ele foi pisar, né, na Lua, ele soltou uma frase assim histórica, né, que é um pequeno passo para o homem e um grande salto para a humanidade. Infelizmente, por conta dos custos, né, acabaram abandonando essas viagens espaciais que hoje custariam bilhões. Né? Então, mas agora está começando a ser retomado. Existem teorias da conspiração que dizem que eles não foram. Então, mas é mentira. A verdade é que o homem realmente pisou na Lua. E, bom, por que eu fui viajar na maionese procurar contar todo esse monte de história do espaço? Você foi resgatar o Chico Xavier. Por quê? Porque nesse período, né, da Guerra Fria, as pessoas, quando acabou a Segunda Guerra Mundial e antes da Guerra Fria, e depois durante a Guerra Fria, as pessoas sonhavam com um futuro melhor, sabe? E uma das pirações dessa época era a conquista do espaço. Né? E tudo que as pessoas faziam tinha relação com conquistar o espaço. Era uma maluquice. E isso aparecia em tudo. Nos brinquedos, na maneira de se vestir, na moda, tal, até nos automóveis. Nomes de produtos também, né? Tinha muito X no final que remetia ao espaço, a coisas a desafios, né? Inovadores. E aí, olha, isso aqui é a ilustração, né, de uma série que tinha no fim dos anos 50, né, que chamava Space Patrol, Patrulha do Espaço, que era um negócio assim que pirava os americanos, né, no fim da década de 50 na televisão. Então eles sonhavam, né, vamos viver no espaço, sabe, era uma maluquice. Essa piração acabou refletindo na indústria automotiva, né?
Então os carros, por exemplo, na traseira, assim, quando você encontrar um carro antigo, você pôr numa exposição, presta atenção, principalmente nos carros dos anos 50, 60, nesses detalhes. Aqui atrás, por exemplo, as lanternas, elas remetiam à cauda de um foguete, né, soltando fogo, tá vendo? Aqui também, tudo lembrava o espaço, a corrida espacial, né? Na frente, no capô, eles colocavam sempre um avião, uma coisa louca assim. Então tinha esse fundo dessa paixão pelo espaço. E aí começou a piração, né? Os designers de automóvel, né? Alguns mais famosos, outros menos, né? Que nem esse Richard Harbin, que em 55 inventou esse tal de Astra Gnome, né? Veio para burro. Gnomo dos astros, alguma coisa assim, né? O carro horrível, era feito em cima de um Nash Metropolitan, né? Que era um carro meio compacto, e ele fez um carro como se fosse futurista. Até a ilustração aqui mostra uma nave espacial e esse carro... A namorada do Spock. A namorada do Spock com o cabelinho, né? Aí todo mundo estava atrás de fazer coisa diferente. Até os italianos, que são famosos pelo bom gosto, né? De fazer coisas maravilhosas e tal. O pessoal da Pininfarina fez essa monstruosidade aqui, chamada de Pininfarina X, né, que era um carro conceito, que apesar de feio, parece que cortaram a frente dele, né? Ele tinha um coeficiente aerodinâmico, ou seja, ele conseguia atravessar o ar de uma maneira altamente eficiente. Então ele conseguia ser muito rápido. Mas era feio para danar, né? Não é feio, né? Feio. A cauda dele, os lemes de avião, para tentar dar estabilidade. Valia tudo para parecer... Não, e assim, aqui nesse caso é tentando aproveitar, vamos dizer, a aerodinâmica para fazer um carro diferente, né? Aí, bom, a Dodge, por exemplo, só para falar de algumas marcas americanas, né? Projetou lá na Itália também, né? Aqui é Pininfarina, aliás, esse desenho, que é o Fire Arrow, né? Que é flecha de fogo, né? Que era um carro horroroso, né? Eu não sei, pro meu gosto não bate, mas assim, tá vendo? Ó? O bico lembra a turbina de um avião, um foguete, né? Então, isso tudo para conquistar, fazer a cabeça das pessoas, né? Aqui, ó, a Packard. A Packard estava no fim da vida. Essa empresa que foi, vamos dizer, a empresa que fez alguns carros super luxuosos dos anos 30, né? Os carros, assim, dos milionários e tal, que eram os Packard, né? Ela aqui, no fim dos anos 50, já estava miando, estava quase fechando. Parece um carro fúnebre. Não, eles tentaram criar um carro assim futurista, né? Isso aqui é um conceito, tá? Chamava Predictor, né? E aí também inspirado, ó, o volante era meio volante, parecia o manche de um avião, só que era desse tamanho, né? O teto era de vidro, a cauda de avião, né? Tudo para tentar fazer a cabeça das pessoas. Não adiantou, porque a Packard acabou falando, né? Aí pintou um cara. Isso é interessante. Mas esse cara era um maluco, chamava Harvey Earl. Ele era um designer, né? O designer-chefe da General Motors, e ele tinha projetado esse carro aqui, o Buick LeSabre, né? Em 51, que era um carro assim que rompia, né? Com todos os paradigmas de carros comuns, tal. Lembrando que durante a Segunda Guerra as fabricantes americanas não lançaram nenhum carro, estava todo mundo preocupado em fazer arma, né, e equipamento para a guerra. Então eles largaram de lado o automóvel, né? Então aqui, logo no pós-guerra, as fabricantes tentando conquistar outra vez o consumidor. Olha aqui como nós somos legais, como a gente faz coisa no futuro e tal, né? E aqui o LeSabre 51. Esse carro, aliás, tá vendo que ele tem um nariz que parece uma turbina? Eu vou mostrar o avião, que era o Sabre, que inspirou esse carro, tá? Aqui um outro carro projetado pelo Earl, né? Que é o Centurion, né? O Centurião. Também, ó, lembra, né? Uma nave espacial, teto de vidro, as formas parecem um desse. É muito legal, né? Pena que era um conceito, né? Não foram carros que foram produzidos em série, tá? Aí eles fizeram tantos conceitos, ou seja, para fazer a cabeça mesmo das pessoas, que a GM criou um negócio que chamava Motorama. Então, nos anos, acho que de 54 a 56, eles faziam uma caravana, e aliás, eles construíram um ônibus muito louco, né? Vários, aliás, que eles percorriam os Estados Unidos inteiro, mostrando assim como ia ser o futuro, tal,
né? Levavam os carros conceito e ficavam fazendo a cabeça das pessoas. Tá? Então, nesse Motorama, cada ano eles apresentavam um conceito novo, era um salão do automóvel ambulante, vai? Itinerante. E aqui, o mais louco é que assim, a piração deles era fazer com que, lembrando, está começando a era do jato. Então, os aviões usavam motor a explosão que nem os carros, tá? Mais potentes, tal, mas eram motores. Turbina, né? Aí começaram as turbinas. Os aviões a jato nasceram no fim da guerra. Os alemães inventaram, os americanos aprimoraram, né? E a GM, nessa época, falava, não, o futuro vai ser o carro a jato. E aí, né, o poder da era do ar. Eles porque queriam fazer a cabeça das pessoas que os carros iam ser a jato. Esse aqui é o Sabre. Foi o primeiro jato de combate, o caça, né? Que foi projetado em 49, logo depois da guerra, e virou um dos astros da Guerra Fria, né? Ou seja, a Guerra da Coreia. Até no Vietnã ele foi usado. Tá vendo a boca que inspirou o La Sabre, né? E esse aqui é o Sabre, né? Sabre em inglês é espada, né? Sabre. E aí a GM lançou esse carro aqui, que era um conceito super avançado, que era o Firebird, né? Pássaro de fogo, que era movido por uma turbina a jato. Então aqui eles começaram a trabalhar esse conceito do carro deixar de ter um motor comum, né? Que fica lá fazendo a explosão, para ter uma turbina. Né? Andava muito. Andava relativamente rápido. Né? Ainda não estava bem aperfeiçoado. Não porque o jato estava começando, né? Está o Sabre no fundo. E aí, num outro Motorama, em 56, eles fizeram o Firebird 2, ou seja, o Pássaro de Fogo 2. E esse carro aqui, Marco, tem uma história muito louca. Esse carro, além do carro, vamos dizer, ter tecnologia de avião a jato e tal, ele, aqui está o interior dele, Lindo. ele fazia assim, uma série de previsões, coisas que pra gente hoje são corriqueiras. Naquela época eles ficavam sonhando com isso. Eu vou mostrar um filminho rápido aqui que mostra exatamente isso, tá? Então, aqui ó. Tá o carro andando, né? Uma família indo viajar, né? Nas férias. This is Firebird 2304. Então o rapaz chama a torre do controle falando assim, ó, aqui é o carro, tá? Nós queremos um caminho legal para poder fazer a nossa viagem, né? É o Waze de hoje. Exatamente. E aí, a torre manda para o carro duas alternativas de rota. Uma mais longa, ó. Você tem uma rota em verde, né, que é mais longa, e em vermelho a mais curta. É exatamente o que o Waze faz hoje. Né? E aí eles sonhavam, como o carro recebe de algum lugar o caminho. Muito legal, né? Coisa que pra gente hoje é bobagem. Outra coisa, antes de traçar a rota, a torre fala para eles assim, por favor, veja qual é a sua autonomia. Aí o cara aperta um monte de botão no painel do carro, aí o carro mostra numa tela assim. Você pode rodar tantos quilômetros, né? Tantas horas. Hoje você aperta um botão no painel do carro, qualquer carro. Tem um computador de bordo que fala quantos quilômetros você ainda tem, quanto você está fazendo por litro, né? E aqui, ó, o mais louco. A torre, no caso lá, traça a rota deles para Chicago, e aí o cara tira a mão no volante e o carro vira um carro autônomo. E ele vai fumar um charuto. E ele vai fumar um charuto, a família vai tomar uma bebida gelada, que ele aperta o botãozinho, nossa, a bebida, tem mesinha, né? Tudo coisa assim que para eles era impossível. Hoje qualquer minivan, já faz tempo que se abaixa no banco de trás, tem uma mesinha. E o cara fumando um charuto, que era bacana na época, né? Muito legal. Tá? Então, assim, era a visão deles no futuro com coisa que pra gente hoje virou comum, né? Então, é muito legal isso, né? Que nem
Star Trek, né? No Jornada nas Estrelas. O Joca é Trek. Eu sou Trek, eu sou viciado nessas coisas de... E você também, que eu sei. Eu gosto. Né? Quando eles saíam da nave, eles se comunicavam lá por intermédio de um... Como chamava? O comunicador, né? Comunicador. E aí eles falavam. Aquele comunicador Telefone, virou o StarTAC. o StarTAC, que foi o primeiro celular assim, mais popular, né? É. Que foi feito pela Motorola na E época. pensar que já existem pesquisas a respeito do teletransporte, né? Aí, tá vendo? Né? E o mais legal ali hoje, que a Apple está É. desenvolvendo uma nova geração, pelo menos registrou, né? Uma nova geração de iPhone que vai ser dobrável de novo. Pô, que Vai voltar ao beleza. flip. É muito louco isso. Muito. Né? Então, quer dizer, você vê, o futuro e o passado estão sempre conversando, eu gosto dessas coisas. E aqui foi a terceira versão, o Firebird 3, né, de 1959. Agora, repara bem na traseira desse carro. É um avião. É um avião, né? Agora, olha que bacana. Ele foi, na verdade, um grande laboratório. As fábricas fazem muito isso. Elas fazem um carro conceito. Né? Na semana passada a gente até mostrou as picapes conceito e tal, para ver qual é a reação das pessoas. Nossa, que legal, como ficou bacana essa asa atrás. E graças a esse desenho dele, né, a receptividade foi tão boa do consumidor que a GM fez um outro conceito, que chamava Cadillac Cyclone, né, Ciclone, Mais bonitinho. né, de 59 também, ó, com as asas, tá vendo como elas se repetem? Só que era um conceito, tá? Foi apresentado no salão do automóvel e tal. Olha que interessante. Essa ideia acabou virando um carro icônico, né? Que é o Cadillac Eldorado de 1959, que tinha uma rabo enorme, que a gente apelidou de rabo de peixe, né? Inspirado exatamente nesses conceitos, tá vendo? A traseira. Esse carro foi um ícone aqui no Brasil, né? Foi não só no Brasil, o Elvis Presley deu um cor-de-rosa para a mãe dele. Nossa. Né? E aí, aqui é um detalhe da traseira, olha que eu falei das lanternas, né, que lembram O o fogo. fogo saindo de uma turbina. Então, você vê, essa era a brincadeira dos caras com o futuro. Né? Muito legal. Mas não foi só a GM. A Lincoln, né, que é uma empresa da Ford, que fazia carros luxuosos, que competiam com os Cadillacs, também tentou fazer lá um conceito, né, esse XL5. Olha que coisa medonha. Né? Esse se chamava Ford Atmos. Né? Uma velhinha com uma flor na cabeça. Assim, para quem que eles queriam vender isso, né? O carro tem antena no bico. Não havia marketing naquela É uma época. maluquice, né? Então, saíram conceitos estranhos pra caramba. Esse outro aqui também, né? Mistério, né? Um carro horrível, ó. Abusando das asas lá atrás também, teto de vidro, né? Uma bolha. Esse La Tosca foi inclusive projetado por um estúdio italiano. Ó, tudo bem, La Tosca é uma ópera de Puccini, né? Mas aqui é o La Tosco, né? Porque é horroroso o carro, é tosco, é muito feio. Ainda mais poderosa, né, cara? Feio pra caramba. E aí, cara, aí começou a piração. Os designers da Ford resolveram, a GM quer fazer carro movido a jato? Beleza, então nós vamos fazer carro movido a energia nuclear. E aí eles criaram uma linha louca que chamava Nucleon, que o carro, claro que era só a casca, né? O carro ele seria movido por um reator nuclear. Olha que Que maluquice. doideira. Que ia fazer ele se movimentar. E aí esse aqui é uma piração, tem até turbina atrás, é muito feio, né? 58, tá? Esse cara aqui, para quem não está reconhecendo, foi o cara que projetou o Tucker. Tá? Foi o designer do Tucker. Mas nem sempre eles faziam bobagem. Esse aqui foi um golaço. Um dos carros, na minha opinião, mais bonitos que já foram desenhados até hoje. Esse aqui ainda era o conceito, né, que era o Thunderbird, né, que era o pássaro do trovão, né, que em 63 foi projetado por um estúdio italiano de design. Finalmente eles se redimiram, né, para fazer uma coisa mais decente, né? E exatamente esse carro aqui virou um carro de produção. Esse aqui ainda era com teto, assim, é muito bonito, né? Um Thunderbird. Então, putz, é lindo esse carro. É nome de desenho também, não é? É. Né? E aí chegamos no caos. O caos da semana do seu Joca. Vou aproveitar, vou fazer uma interrupção. Gente, ninguém mandou pergunta, só joinha pro Joca.
Manda pergunta pro cara, abusa dele, meu. Ele tá aqui. Tira a dúvida se o escapamento tá fazendo barulho, tá fazendo óleo. Fazendo óleo do carro da semana. O pneu tá murchando. Meu, manda pergunta pro cara, o cara Tá responde. careca? Tá Tá na hora de careca. trocar? O que eu É. faço? Onde eu olho? Manda pergunta. Manda Calma aí. pergunta pro. Aproveita. Isso. O motor tá superaquecendo, olha essa pergunta legal. O que eu faço? Ah, Ó, não é mecânico. é. Não sou mecânico. Não, mas você sabe Tô brincando, tudo, tô pô. brincando. Ó, manda pro cara e pergunta, tá bom? Curte. Tem lá. dúvida? Manda. Além de curtir, manda pergunta pra gente que é importante. Além de curtir, compartilha também. Ah, isso é importante. Compartilha. Compartilhar ajuda, viu? Compartilha, ajuda a gente aqui. Claro. O programa não tá legal? A gente depende da nossa audiência. É verdade. Hã? Vocês são tudo para Com nós. certeza. Sempre foram. E o caos? O caos da semana, cara, é também em cima de uma maluquice. Maluquice. Este cara aqui, pra quem não conhece... É o Elton é, John. Parece. Morreu, infelizmente, né, há uns 2 Elton anos. John? Não, esse cara. Ah, É o George Barris. George Barris era a gente está falando, fim dos anos 50, começo dos anos 60. Existia nos Estados Unidos uma cultura dos hot. Né? Hot, o que era? O hot rod, né? Biela quente. Era o pessoal que tinha voltado da guerra, os jovens, né? Queriam carros legais, diferentes. Mas como ainda não estavam fazendo carro diferente, ninguém tinha grana, eles começaram a modificar os carros. Né? O que a gente hoje talvez chamasse de tunar o carro, eles pegavam o carro, reconstruíam e faziam um carro completamente diferente para você ter um carro personalizado, um carro teu. E o George Barris, lá na Califórnia, começou fazendo personalizações, criando alguns hots, criando alguns carros conceito, né, em cima do que já existia, e ele acabou se enveredando para a televisão e para o cinema. Ele criou o General Lee, para quem não lembra, dos Gatões, né? Que foi um seriado de TV e depois virou um filme, né? Bem legal. Era feito em cima de um Dodge Charger, né? Do fim dos anos 70. E ele, no teto tinha a bandeira dos confederados, né? Eles usavam para fugir sempre do policial e tal. Ele criou o General Lee. Tá? E o George Barris era tão criativo, tão pirado, ele criou também, para quem não conhece, a molecada com certeza não vai lembrar, mas vale a pena fuçar, dá uma bugada aí, procura no YouTube. é muito legal. Os Monstros, era um seriado de TV, né, que tinha o Herman Monster, né, que era uma família completamente maluca. O Herman Monster era meio que um Frankenstein, né, a mulher, né, a Mortícia, né, o vovô que era um vampiro, né, e tinha a mãozinha, era uma maluquice. E aí, o George Barris criou os carros para eles. Então, o vovô andava num caixão, né? Chamava Drácula, né? E andava de verdade, tá? Isso era um hot mesmo. Um motor fortíssimo. Um motor V8 super preparado. E o vovô andava com esse carro. E tinha o carro da família também, que era outro hot, muito legal, né? Parecia era um carro antigo com um motorzão moderno, né? Então, ele criou os 2 carros dos monstros, né? Outra série dos anos 60. Monkeys. Os Monkeys. Vale a pena procurar. Esse é outro seriado também que fez um baita sucesso, Muito nos bom. anos 60 e 70, né? A infância da gente foi assistindo isso aqui nos anos 70 e 80. Passava junto com o Banana Split. Verdade. Lembra? Cara. Você sabia que só tinha um cantor de verdade aí? Ah, é? É. Que era o O Mick resto Douglas. era ele. É, O resto era tudo ator. todos atores. E eles se inspiraram nos Beatles. Dos Beatles. Né? Eles Então, são uma cabelinho. versão americana dos Beatles. E aí, E fizeram sucesso. e no programa aparecia o carro deles, que era um Monkey Mobile. Né? E era feito em cima de um Pontiac GTO. Quem fez? O cara. George Barris. O Elton John. E era muito legal, cara. Olha a outra maluquice que ele inventou aqui. A perua do Scooby-Doo, né? Que é a máquina do mistério. Primeiro no desenho animado, não era ele, né? Mas depois, quando virou filme, foi ele que fez a versão, vamos dizer, cinematográfica da máquina do mistério do Scooby-Doo. O kit, para quem é dos anos 80, com certeza vai lembrar do seriado Super Máquina. Passa até hoje, tem até uma versão nova, né? Tem. Mas não tem a mesma graça. Não tem a mesma graça. O carro era um carro inteligente. Né? Ele tinha ele O carro conversava com. conversava, ele tinha personalidade, inteligência artificial, coisa que está se falando hoje, né? Isso aqui é dos anos 80.
E o nome do carro era o Kit, né? Que era Night Industries 3000. Era o nome da indústria. E ele era, vamos dizer, o piloto ou o agente secreto dessa Indústrias Night, né? Que era o cavaleiro. Carrão. Era muito legal, ele tinha uma luz vermelha que ficava circulando. George Barris, ele que inventou essa maluquice, né? E aí, vamos voltar, não entrega, vamos voltar, o Marco não sabe, eu estou fazendo de surpresa, eu sempre passo a apresentação para ele pirando, mas hoje eu resolvi fazer de surpresa. Voltando lá para os conceitos do futuro do passado, né? A Ford, em 55, inventou esse carro aqui, o Lincoln Futura, que era um carro para ser um carro futurista, né? Ele tinha a antena de rádio atrás dele, parecia uma antena de satélite, né? Isso está me lembrando uma coisa. Te lembrou mais alguma coisa aqui? Esse carro aqui é um carro conceito que foi apresentado em vários... Ainda não caiu a ficha, Marco? Parece carro do Batman. Parece. É. É ele. O George Barris, a Ford fez 5 desses conceitos aqui, quando ela estava estudando. E o George Barris, um detalhe, as fábricas faziam carro conceito e depois vendiam. Essa sucata aí. Ficar guardando para quê, né? E o George Barris comprou uma dessas sucatas e transformou no Batmóvel mais descolado de todos os tempos, que foi o Batmóvel usado no seriado, né, dos anos 60. Lindo. E é o Lincoln Futura. Olha bem para ele, olha aqui. É o próprio. É o próprio carro, né? Ele só pintou, botou uma antena, uma sirene aqui em cima, né? Ó, botou a sirene, umas anteninhas, até o volante cortado era igual. E botou um telefone para ele poder falar com o comissário Gordon. Essas foram as únicas. Ah, e atrás tinha o paraquedas. Lembra que eu falei que o George Barris gostava de transformar carro, né? Na época, era os dragsters, quando eles atingiam a velocidade máxima, só corriam em linha reta, né? Para parar, eles abriam um paraquedas. E o Batmóvel tinha esse paraquedas para fazer curva. Entendi. Né? E aí, eu aproveitei. Nossa, Joca! Essa abertura original da série. Batman. Espetacular, cara. Onomatopeias. Morreu agora há pouco tempo, né? The First War. E aqui ele saindo da Batcaverna. Peguei várias cenas dele assim. Eu vou contar pra você uma coisa que talvez a criançada, os jovens não vão entender. Eu e você vivemos uma época que não tinha tudo isso que existe hoje em termos de brinquedo, por exemplo. Você ia nas lojas e você não encontrava um carro do Batman, era assim? Não. Era extremamente difícil. E eu nos Só que meus tinha muita grana. eu nos meus 5, 6 anos, eu cismei que eu queria ganhar de Natal o carro do Batman. Peraí. Momento. Nostalgia. Confissões de adolescente. Exatamente. E o dia de Natal eu acordei com o carro do Batman. Cara. Sério? Foi surpreendente Nossa, que ver aquilo em miniatura. Mas eu passei a minha infância inteira e a minha adolescência inteira querendo ter o carro do Speed Racer. Esse eu não conseguia achar. Consegui agora, depois de velho, comprei um pequenininho. Mas eu tenho o carro do Speed Racer. Tá vendo? Tá bem. Mas tudo bem, eu prefiro o carro de verdade. Não, cara, eu fico feliz com o brinquedo, eu jamais teria um carro desse. Aliás, tem um meme envolvendo o Batman, você chegou a ver isso na internet? Não vi ainda. Não, a polícia correndo atrás de um carro, e aí quando o outro policial sai do carro, o primeiro tá indo abordar o carro, é o carro do Batman, e a policial aborda, sai o Batman, o cara vestido de Batman, e ela pede um autógrafo pra ele. Que maluquice. Que maluco, o cara andando na estrada com o carro do Batman. Deve estar indo pra alguma festa aí, dessas coisas Com certeza. de maluco Eu me lembro na época do Autosport, né, quando eu trabalhei lá, a gente foi lá para Los Angeles, na Califórnia, entrevistou o George Barris, na época o Diego, que era o repórter, né, falar e tal.
E foi uma piração, porque o Batmóvel estava lá, entendeu? O da série. O da série. Ele preservou o carro, né? Ele comprou esse carro e preservou. Então, e assim, nem se você quiser fazer um Batmóvel igual a esse, né? Você vai conseguir, porque o Lincoln Futura não existe mais, né? Ô, Joca, que carro que o Maxwell Smart usava que parecia um Carmanguia? Vermelhinho. Ele usava um carro inglês que era, se não me engano, um Morris. Muito bonito, né? Aquele vermelhinho, Isso. conversível, né? Um Morris Minor. Minor em inglês era Morris Minor, né? Que era um carrinho super compacto, né? Feito para... Até quando eles fizeram um remake do Agente 86, ele aparece dentro do museu, né? Como os carros são importantes no cinema, né? Não, com certeza, com certeza. Impressionante. O cinema se calcou nos automóveis, né? Vira e mexe, a gente está contando história aqui, os carros do James Bond, né? Desculpa. E a indústria aproveita muito isso, né? Teve uma época que a Ford era dona da Jaguar, da Aston Martin, ela pegou e começou a botar todos os carros dela nos filmes de James Bond, né? Então tem perseguições assim super legais, usando Jaguar, Aston, né? Claro que preparados para a cena, né? E o primeiro carro do James Bond, né? Que é um Aston Martin DB5, DB5, né? Que é um clássico. Esse carro vale milhões hoje. Né? Quem tem esses carros em coleção, compra peso de ouro. E era o carro do primeiro filme de James Bond, né? Aquele carro prateado, super bonito, né? Então, o carro e o cinema tem uma relação muito íntima, né? E teve uma época, inclusive falando de James Bond, a BMW começou a bancar os filmes, aí começou a botar carro dela, os carros, as motos da BMW em alguns filmes, né? Da série, dessa franquia James Bond, né? E aí, pô, a indústria está sempre aproveitando, né? E a gente piando junto, vendo esses filmes, o carro que eu queria, né? Espetacular. É muito legal, né? Então, muito. A brincadeira hoje foi tentar mostrar um pouquinho dessa história, desculpe aí se eu me alonguei muito. Não, foi sensacional. Né? Contar aí um pouco desse... E é legal, né? Porque hoje a gente enxerga o futuro e é a coisa que, assim, mais louca, né? A gente que é apaixonado por carro desde criança, né? Outro dia eu vi uma pesquisa, né, que os jovens, né, até 17 anos hoje, já não pensam no carro como o principal objeto de desejo, né? O carro virou um trabalho para eles. Não, carro não. Eu quero pegar um Uber, né? Eu quero um carro autônomo para eu poder ficar no... Não, eu não quero dirigir, não quero olhar para frente, para eu poder ficar no celular ou poder navegar, me conectar. Chatice. Mas é um mundo diferente, né? Sim, mas é chato. Né? Então, quer dizer, pra gente, talvez. Então é isso, Marcão. É isso. Gente, agradecemos a audiência de vocês. Quarta-feira que vem tem mais. Esse vídeo vai ser disponibilizado no site, no www.jundiagora.com.br no próximo domingo, tá? Vai estar lá à disposição de vocês. O Joca também vai publicar no www.automotori.com.br. Tori, isso, no final. Porque é italiano. Ele é Joaquim, mas é italiano. Tem Joaquim italiano também, né? Joaquino. Joaquino, claro. E, gente, quer entrar em contato conosco? 99402-9066, contato@jundiagora.com.br ou automotori.com.br. Você não vai se arrepender. Jamais. Nunca. Legal? Marcão. Boa noite. Nossa, foi legal, hein? Barulheiro, hein? Mandou bem. Vambora. Valeu, gente. Tchau. Tchau.